Como vai? Tudo bem com vocês, pessoal? Nós vamos retomar aqui nossa disciplina de sociedade, religião e sociedade, depois de ter falado com vocês sobre a questão do movimento iluminista, o que ele foi, os seus princípios, e o movimento iluminista que foi no século XVII, século XVIII. Né? Muitos pensadores naquele tempo formularam ideias, né? E essas ideias que tinha como centro o racionalismo, a razão, elas deram ensejo então a uma nova compreensão do homem, que era uma questão intencional de ser oposta às ideias que haviam sido trazidas no contexto da era medieval, né? Que eles chamaram então de Era das Trevas, e agora, nos dias do Iluminismo, se tratava da Era da Luz. Né? Bom, são vários pensadores que participaram da formulação dessas ideias, e um dos principais que contribuiu para a formação dessas ideias, sem dúvida alguma, foi Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, né, muito conhecido, e ele até a sua filosofia, né, é chamada que ele produziu uma espécie de revolução copernicana na filosofia, né, porque Kant é uma espécie de divisor de águas, quando então essa divisão se dá especificamente porque ele dá uma ênfase não propriamente a respeito do que nós conhecemos, né? Ele muda essa perspectiva da filosofia que se preocupava com o objeto, né? Em compreender o objeto, em compreender o elemento externo. E ele passa a falar e a tratar a respeito do sujeito que conhece. O importante não é só falarmos sobre o nosso conhecimento externo. O importante para Kant, e ele deu ênfase nisso, é entender o que significa o conhecimento para o sujeito, como ele conhece, né? Então, esses são aspectos que foram importantes. Mas, no que diz respeito ao movimento iluminista, né, Kant vai ter uma contribuição importante no aspecto até do lugar que ele vai situar a religião. Né? Então, ele vai fazer isso num aspecto seguinte. Nós já vimos em História da Filosofia, e eu até comentei isso na aula com vocês, que ele dividiu a realidade em duas explicações. Né? Existem os fenômenos, existe as essências, ou as coisas em si. O fenômeno é o mundo fenomeno, né? Esse termo latim que ele usava para mostrar que é tudo aquilo que se apresenta aos nossos sentidos, né? O que vemos, o que ouvimos, o que sentimos. Né? Então, todas essas coisas são as coisas que se mostram a nós. Né? Nós temos acesso a isso. Nosso conhecimento é limitado àquilo que podemos observar através dos nossos sentidos. Né? Então, a experiência sensitiva, a experiência sensorial, ela é fundamental para o conhecimento. Daí, relegar isso tudo para a ciência. Agora, existe uma realidade numênica. As coisas numênicas são aquelas coisas em si mesmas. Né? Essas nós não temos acesso a elas, porque elas não
constitui de fenômenos. É o que as coisas são, por isso são as essências, né? E elas, nós não podemos falar sobre elas. E há coisas, né, que se elas não existem nos fenômenos, se elas existem, elas vão existir somente no âmbito dessas coisas em si mesmas, como é o caso da alma e como é o caso de Deus. Então Deus é um ser que nós não podemos ver nada dele, né? Um ser invisível, e assim ele está no campo das coisas em si, e portanto nós não sabemos nada sobre Deus, né? É dentro desse aspecto aqui que nós vamos entrar no desenvolvimento dessas ideias, né? E tentar aqui justamente perceber como isso, né, forma uma ideia e uma maneira de pensar da modernidade que vai então se ampliar na questão relacionada aos tempos a partir do século XX, que a gente chama de mundo contemporâneo ou, né, pós-modernismo, né? Bom, e aí é o capítulo que eu havia dito para vocês que nós vamos comentar, né, que é esse texto aqui, né, do Plantinga, né, Conhecimento e Crença Cristã, capítulo de número 1. Podemos falar e pensar a respeito de Deus, porque a partir de então, o que Kant fez? Ele relegou as coisas da religião, as coisas da teologia, as coisas de Deus, ao campo da moralidade. Ou seja, qual é a grande contribuição que se poderia ter dentro do aspecto religioso, né? A grande contribuição se dá no campo da religião, a teologia baseada na moralidade, né? Então, essa é a grande questão aqui que Kant nos apresenta, né? E as outras coisas em relação a Deus é justamente essa implicação de nós não podermos falar e pensar a respeito de Deus, né? Será que nós não podemos mesmo falar e pensar a respeito de Deus, né? Será que não é o caso que a fé cristã seja de fato equivocada, esteja enganada? O caso é que ninguém tem, de fato, segundo essa perspectiva, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé cristã. O argumento é o seguinte, né, da impossibilidade de alguém, ou pelo menos para qualquer um de nós, seres humanos, ter essa crença em Deus de forma autêntica. Essa fé, segundo essa perspectiva, que inaugurou-se em Kant, no Iluminismo, e que se desenvolveu depois, ela é uma espécie de uma ilusão. E, portanto, como ilusão, ela não é uma fé garantida e não possui, de fato, algo autêntico. Por quê? Porque simplesmente nós não temos acesso a Deus. É preciso dizer que Kant não negou a existência de Deus. Ele acreditava que Deus existia. Acreditava em Deus até mesmo como criador de todas as coisas, né? Mas só que havia a grande barreira em relação a conhecer a Deus, né? Então, a grande questão aqui é: por que a gente tem que pensar que não se pode manter crenças a respeito de Deus diante desse argumento e dessa investida kantiana, né? A linha de pensamento mais popular, então, foi de fato essa, né?
que Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, perfeitamente bom, é uma figura central na narrativa cristã. No entanto, de acordo com essa linha de pensamento, nós, seres humanos, não podemos ter qualquer crença a respeito de Deus, porque Deus está além dos nossos conceitos. Nossa mente é muito limitada para ter qualquer apreensão de Deus e do seu ser.